Vamos agora falar do Benfica e também das denúncias feitas também por Ana Gomes, que falou aqui na antena da SIC Notícias, no seu espaço de opinião, sobre já a famosa lista de juízes que circula aí nas redes sociais, 44 juízes que teriam aceito convites para ir ao Estádio da Luz. O Presidente do Supremo Tribunal de Justiça já disse que não aceitou nenhum desses convites. De qualquer forma, estamos a falar aqui de um jogo de influências, é isso? Bom, vamos lá ver. A questão das influências no futebol é uma questão premente e é uma questão até agora permanente. Eu acho que tem havido alguns cuidados em função daquilo que são as investigações, aquilo que têm sido as notícias saídas a público relativamente ao comportamento, enfim, dos clubes, relativamente aos atores e digamos, às figuras que os clubes entendem que podem ter aqui um papel de agilização de um conjunto de situações que podem favorecer de alguma maneira o Benfica e eventualmente outros clubes, porque na verdade este jogo de influências esteve sempre presente no futebol em Portugal, de diversas maneiras, em tempos diferentes, mas eu gostava de recordar que as tribunas, os camarotes presidenciais, as tribunas de honra dos principais clubes portugueses albergaram em tempos diferentes gente de todos os quadrantes e gente que exercia o seu magistério de influência e, portanto, os clubes de futebol habituaram-se durante muitos anos a utilizar as pessoas, obviamente com um objetivo claro de conseguir alguma coisa em função dessas influências. E eu acho que, ultimamente, o que fica claro é que o Benfica conhece muito bem o país e sabe melhor do que ninguém as fragilidades do país. A partir do momento em que nós sabemos, em função daquilo que é a Operação Lex, e que tem a ver com a suspensão por parte do Conselho Superior da Magistratura do juiz desembargador Rui Rangel, nós percebemos que há, digamos, uma relação de promiscuidade entre, eu não vou dizer a magistratura no seu todo, porque Rui Rangel não representa a magistratura, mas obviamente temos que perceber quem é que representa o trigo, quem é que representa o joio. E a partir do momento em que nós sabemos que há juízes que são capazes de alguma maneira, estabelecer uma relação com o futebol, uma relação pecaminosa do ponto de vista daquilo que é o seu exercício de independência e daquilo que tem a ver com todos aquilo que são as regras de comportamento de um juiz. Obviamente que a opinião pública, de maneira geral, tem que ficar desconfiada. E a pior coisa que pode acontecer numa democracia é haver uma desconfiança que se possa abater sobre o aparelho judicial e judiciário. E, portanto, o que eu queria dizer é que o Benfica explora as fragilidades humanas como ninguém. Porque há aqui uma fragilidade. As notícias que dão conta é que não foram apenas convites para a tribuna. É também a agilização, o juiz ir a dar uns pontapés na bola, umas futeboladas e não sei o quê. Ora, eu acho que durante muitos anos em Portugal achou-se que isto era uma coisa absolutamente normal e que isto se enquadrava naquilo que eram as cortesias e as simpatias. E devo dizer que isto não era um exclusivo do Benfica. Era uma prática mais ou menos generalizada. Mas eu acho que ultimamente, em função até do caso dos e-mails, etc., penso que a força do Benfica colocou muita gente na posição de joguetes puros. Naquela situação em que o Benfica dá um chouriço para receber um porco. E, portanto, isto é uma situação muito, muito antiga, não é de hoje. E portanto, a rangelização da justiça é o fim do Estado de Direito e nós não podemos consentir, digamos, confundir nuvem com Juno e, nesse sentido, tudo o que sejam práticas de escrutínio. E escrutínio dentro da própria profissão. Eu acho que, naturalmente, que os juízes e os magistrados, em primeira análise, têm de saber interpretar estes sinais e estas realidades, se elas efetivamente aconteceram. E, portanto, eu acho que, a partir do momento, e sabes que nos governos anteriores, poucas figuras do aparelho judicial estiveram em governos anteriores. Neste momento estão 3.
dois dos quais, creio, com secretarias de Estado diferentes. E este é outro problema também em termos daquilo que é o posicionamento que os juízes e os magistrados devem ter relativamente à sociedade, relativamente àquilo que é o poder político e também o poder futebolístico, que é um grande poder. E, portanto, eu acho que, fundamentalmente, o que é importante é que estes juízes visados, o Benfica tem uma posição, e eu sei disso, tem uma posição que é, isto foram situações de nomes que foram deitados na internet, que corresponde a situações isoladas que depois compactadas deram esta lista de 44 ou 45 nomes, e que são situações anteriores a 2011. Anteriores a 2011 ou não, é bom termos a noção que tipo, de facto, qual é o comportamento de matriz do Benfica relativamente aos juízes e aos magistrados. E saber também se naquela lista aqueles nomes beneficiaram de facto dessas situações, que é para nós sabermos exatamente com o que é aquilo que estamos a contar.